Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem precisa de um milagre aqui, levante a mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é notória. Deus tem uma história de poder, como foi cantado aqui para nós. Eu gostaria que você, como em pé se encontra, abrisse a palavra de Deus, por gentileza. A Deus seja a glória. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 31, versículo 36 e versículo 37. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu queria a sua atenção para podermos transmitir ao seu coração algo que Deus colocou no meu. Nós entendemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde então, milagres aconteceram. Os patriarcas viveram milagres. Os sacerdotes viveram milagres. Os juízes presenciaram milagres. Os profetas falaram e viram milagres. Os reis também alcançaram milagres. Os discípulos e a igreja primitiva foram alvejados pelos milagres de Deus. Milagres acontecem. Os milagres estiveram atuantes em todas as dispensações. Mas há alguns que dizem que os milagres duraram até a era apostólica e que cessaram os milagres. Todavia, eu não posso concordar com isso, porque eu tenho experiência com milagres. Eu já vi milagres acontecendo. Eu já estive pregando, missionária Marta, e vi uma pessoa levantar de uma cadeira de roda. Isso é milagre. Eu já estive em um lugar e ouvi alguém ser chamado pelo nome que tinha 10 centímetros de uma perna menor que a outra. Quando ele chegou no altar, ele não ia alto e baixo, os pés estavam iguais. Os 10 centímetros sumiram e ele passou a ter a mesma altura nos 2 pés, nas 2 pernas. Eu já vi alguém que tinha a orelha esquerda e a direita era só um buraco fechado. E alguém, pastor Zéas, colocar a mão e quando virar estava a orelha no lugar. Eu já vi. Isso é milagre.
Eu já presenciei na Batista Ebenezer, da 512, quando ali estava a igreja, 6 mudos ouvirem. E quando eles passaram a ouvir, alguém disse: dê glória a Deus se você está me ouvindo. E eles, mesmo com a língua embolada, falaram: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a igreja explodiu em adoração. Isto é milagre. Milagres acontecem. Eu já vi milagres. E eu estava ali e eu disse: Deus, confirma mais uma vez a palavra que eu vou pregar. E o último louvor foi sobre milagres. Labaracanto rebineseg. A Bíblia nos informa, e o texto que nós lemos, que aqui nesse texto tem 2 mulheres, tem 2 histórias e também tem 2 milagres. 2 histórias de 2 mulheres, Maria e Isabel, e um milagre para cada uma delas. Os milagres destas mulheres vieram cheios do Espírito Santo. Milagres para fazer a diferença, não só na vida de quem recebeu. Milagres cheios do Espírito Santo. O milagre de Maria foi concebido pelo Espírito. O milagre de Isabel foi cheio do Espírito Santo dentro dela. Milagres para fazer a diferença. Todavia, olhando o texto, eu vejo que milagres não acontecem todos os dias na vida dos servos de Deus. Se você pensa que acontece, você está errado. Todos os dias não acontece milagre na vida dos servos de Deus. Todos os dias, ou diariamente, nós temos, pastor Ivon, da parte de Deus, provisão, bênçãos e livramentos. Milagre não é algo rotineiro, pastor Oséias, não. A gente não pode banalizar milagres. Milagre não é coisa de todo dia. Milagre é um ato intencional de Deus. Milagre é inerente à pessoa do nosso Deus. É um evento extraordinário que Deus realiza. Salmo 136, verso 4, diz o seguinte: só o Senhor opera maravilhas. Parte do versículo. Só o nosso Deus opera maravilha. Milagres não são orquestrados por homens. Milagres são orquestrados por Deus. É Deus que realiza milagres. Todos os dias nós temos cuidado, livramentos, bênçãos e provisões. Milagres às vezes demoram, e demoram muitas das vezes semanas, meses, anos, décadas. Mas a boa notícia é que uma hora ele chega, que uma hora ele vem, que uma hora ele aparece, que uma hora ele entra na casa. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo muitas pessoas que receberam milagres. A gente lê as passagens bíblicas e pensam que milagres atrás de milagres aconteciam. Mas não é assim
que os milagres funcionam. Você que precisa de um milagre, como foi cantado aqui esta noite, continue esperando. Enquanto o milagre não chega, não saia da presença de Deus. Enquanto o milagre não chega, não entre no caminho da murmuração. Enquanto o milagre não chega, não pratique a rebeldia. Enquanto o milagre não chega, não abrace a apostasia. Enquanto o milagre não chega, não tenha medo. Não abra mão de uma vida de oração. Continue crendo, porque uma hora ele chega. Uma hora ele chega. O milagre chega. A Bíblia diz que Abraão esperou 25 anos por um milagre. Mas o riso chegou na casa de Abraão. O sorriso entrou na casa de Abraão. João capítulo 5 diz que tinha um coxo, um homem paralítico, à beira do tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas, esperando o movimento das águas, para poder receber um milagre. Foram 38 anos, aquele homem esperando um milagre na sua vida. Eu não sei quanto tempo você espera um milagre. Eu não estou falando de coisa que o homem pode fabricar para você. Eu não estou falando de coisa que pode dar um jeitinho, alguém pode dar um jeitinho para você. Eu estou falando de coisa que ninguém pode realizar, só Deus. É milagre. Aquele homem vai dizer que o milagre não acontece na sua vida, porque não tem outro homem para ajudá-lo. Mas Jesus chega e opera o milagre. 38 anos, esperando, se esforçando, acreditando. Mas chegou o dia que o milagre aconteceu na vida daquele homem. E este milagre de Jesus foi o terceiro milagre realizado por ele no seu ministério. Jesus operou 35 milagres, sendo 3 ressurreições, 9 milagres sobre a natureza e 23 curas, somando 35 milagres catalogados nas Escrituras. Todavia a Bíblia diz que muitos outros milagres ele operou, só que não foram registrados. Milagre não é algo de toda hora. Tanto é que você tem muito tempo esperando um milagre. No tempo de Deus, e é no tempo dele, o milagre acontece. Maria chega para Jesus e diz: acabou o vinho. Jesus diz: ainda não é chegado a minha hora. Na hora certa, Jesus principiou os seus milagres em Caná da Galileia, transformando água em vinho. É no tempo de Deus que a porta se abre, que o maná desce, que a codorniz vem. É no tempo de Deus que a coluna chega, que a nuvem paira, que a rocha brota água. É no tempo de Deus que as muralhas caem por terra. É no tempo de Deus que a água se transforma em vinho. É no tempo de Deus que Lázaro sai para fora. É no tempo de Deus. A Bíblia diz que aconteceu um milagre na casa de Abraão. Aconteceu um milagre na casa de Manoá. Aconteceu um milagre na casa de Ana. Aconteceu milagres
na casa da viúva de Sarepta. Aconteceu um milagre na casa da sunamita. Aconteceu milagres na casa de Zacarias, esposo de Isabel. Aconteceu milagres na casa de Jairo, principal da sinagoga. Aconteceram milagres na casa da Sirofenícia. Estava com a filha terrivelmente endemoninhada e ela foi atrás de Jesus. E o milagre entrou na casa dela. Aconteceu um milagre na casa do centurião romano. Ele estava com um servo enfermo e o milagre entrou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu servo. Aconteceu um milagre na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, Lucas capítulo 19, Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Era um homem que tinha poder, era um homem que tinha fama, era um homem que tinha riqueza. Mas a Bíblia diz que ele desejou ver Jesus. Só que Zaqueu tinha 3 problemas. Primeiro problema era pessoal. Ele era de baixa estatura. E a multidão o impediu de ver Jesus. Segundo problema era um problema externo. Era a multidão. O atrapalhava. Terceiro problema era um problema interno. E qual era o problema interno? Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Mas este homem saiu do campo da teoria e foi para a prática. Ele procurou saber quem era Jesus. Este homem, quando viu que a multidão o atrapalhava de ver quem era Jesus, ele não deu desculpa e voltou para casa. Ele deu um jeito. Coisa que todos nós precisamos fazer. Parar de dar desculpa e dar um jeito. Sair do campo da teoria e ir para a prática. Você quer mudança? Você quer milagre? Sai da teoria e entra na prática. Você quer milagre? Você quer mudança? Deixa de dar desculpa e dá um jeito. É noite de dar um jeito e não desculpa. Você vai sair daqui dando um jeito e parar de dar desculpa. Zaqueu sobe numa figueira brava. Ele queria ver Jesus. Quando ele está em cima da figueira, ele ouve uma voz dizendo: Zaqueu, desce depressa. Quando nós folheamos a Bíblia, as folhas da Bíblia, nós percebemos que Jesus era uma pessoa mansa, humilde, tranquila. Jesus ia e vinha, estava sempre em movimento. Mas a gente não vê Jesus com pressa em momento algum, a não ser aqui. Jesus dizendo: desce depressa. Por que Jesus tem pressa aqui? Porque ele queria mudar a vida de Zaqueu. Para mudar a vida do homem, Deus tem pressa. Para transformar a vida do homem, Jesus tem pressa. Para entrar na casa do homem, ele tem pressa. Ele diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Mas como Jesus faz além daquilo que pedimos ou pensamos, Jesus vai na casa de Zaqueu. E em vez de Zaqueu ver Jesus, a casa de Zaqueu recebe o maior milagre. Existem 3 milagres catalogados na Bíblia como os maiores. É a criação, é a encarnação de Jesus
e a ressurreição de Jesus. Aqui está na casa de Zaqueu o maior milagre. Deus em um corpo físico. Deus encarnado. Ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a história daquele homem. Zaqueu tinha fama, Zaqueu tinha poder e Zaqueu tinha dinheiro. Mas nada disso preenchia o vazio que Zaqueu tinha. Tudo isso ficava chacoalhando dentro de Zaqueu. Por quê? Porque o lugar de Deus na nossa vida, tudo que você colocar vai chacoalhar, porque é menor do que a presença de Deus. É menor do que Deus na nossa vida. Nada preenche o lugar de Deus na vida do homem. Nada encaixa e fica certinho no lugar que Deus tem dentro da nossa vida. Mas este homem chamado Zaqueu também recebeu o milagre na sua casa. Então eu citei aqui algumas pessoas que receberam milagres na sua casa. E crendo no que está na Bíblia, eu posso afirmar que é possível a tua casa também receber milagre. Eu posso afirmar que na tua vida também pode acontecer milagre. Eu não tenho uma palavra irresponsável para você esta noite, dizendo que todo mundo aqui vai receber milagre hoje. Eu não posso falar isso porque Deus não me autoriza. Mas eu posso dizer que o milagre vai chegar na tua casa. Eu não sei se dura uma semana, um mês. Eu não sei se dura um ano, uma década. Eu só sei que você pode receber o milagre que você precisa. O milagre que você precisa, ele é possível ser alcançado. Irmãos, eu já falei aqui, eu repito. Eu estou falando de algo extraordinário. Algo que o homem não pode fazer. Eu estou falando de algo que só Deus pode realizar. É possível isto acontecer na sua vida. É possível isto entrar na sua casa. Porque milagres já entraram na minha casa e eu quero mais. Milagres já entraram na minha casa e eu quero mais milagres. Eu já falei isso aqui, mas tem alguns irmãos que não sabem. Eu um dia estava em casa e na minha igreja não tinha culto. E eu decidi ir numa igreja próxima da minha casa. E falei para minha esposa: amor, eu vou cultuar a Deus na igreja ali do lado. E ela disse: eu tenho que ir na minha mãe e eu vou lá, e quando terminar o culto eu te aguardo na frente da igreja para a gente voltar juntos. A casa da minha sogra era na rua de trás. E assim ela o fez. E eu cheguei na igreja, pastora Patrícia, e dobrei os joelhos e disse: Deus, eu sei que o Senhor fala através do louvor, através da palavra, através de testemunhos, mas eu queria que o Senhor falasse hoje comigo de uma forma especial, ímpar. E levantei. E o pastor da igreja me convidou para sentar no púlpito e me deu a oportunidade para ler um versículo, dar uma saudação. E eu li Daniel 2:21, que diz que ele muda o tempo e as horas. Aí falei que ele mudou o tempo e as horas na vida de Bartimeu, na vida da mulher do fluxo de sangue. E agradeci a oportunidade. Foi entoado louvores, foi recolhidas as ofertas, o pregador ministrou, o pastor deu os avisos, fez a oração final. E na oração final, pastor Oséias, eu falei com Deus, eu disse: Deus,
muito obrigado por este culto. Muito obrigado por esta oportunidade. Se o Senhor não falou comigo como eu queria, eu respeito e sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. E foi ministrada a bênção apostólica. E terminou o culto e os irmãos começaram a cumprimentar um ao outro. E a cantora que estava ali, a cantora Mara, ela pegou na minha mão para dar paz ao Senhor e de repente ela deu uma batidinha assim, aquela batidinha que você diz, papai chegou. E ela disse, ainda bem que tu sabe que eu mudo o tempo e as horas. Tu não queria que eu falasse contigo? Pois agora eu falo contigo. Aí disse, olha para a porta. Quando eu olhei para a porta, minha esposa estava conversando com as irmãs. Ela disse, o fruto que está no ventre da minha serva, eu vou operar um milagre e vou confundir a medicina. Minha esposa estava com 3 a 4 meses de gestação. E o tempo passou, a barriga cresceu, chegou a hora de dar à luz. Nasceu a Natália. Nasceu perfeita. Mas com alguns meses, Natália branquinha, cabelo loirinho, orelha baixa, não tinha cava nos pés. Os dedos só eram uma bolinha, a ponta do dedo. E minha sogra, que é da área da medicina, ela disse, olha, essa criança tem problema. Levamos a Natália para o Sara. E o médico disse, papai e mamãe, vocês estão preparados para o diagnóstico dessa criança? E dissemos sim. Ele disse, olha, essa criança não vai durar muito tempo de vida. Essa criança vai vegetar. Essa criança, no máximo que ela pode chegar até os 9 anos de idade. Sem falar, sem andar, sem movimentos. E o nosso coração estava tranquilo, porque Deus tinha falado conosco. E foram fazendo exames na Natália. E detectaram que ela tinha síndrome de Down mosaica. E depois, não, é só síndrome de Down. E foram estudando, falaram, não, ela tem microcefalia. Aí depois, não, é microcefalia e autismo. E hoje Natália tem 19 anos. Natália anda, Natália fala, Natália é pentecostal. O milagre entrou na minha casa. E eu quero mais milagre na minha casa. E eu sei que milagre também pode entrar na sua... Milagre pode também entrar na sua casa. O nosso Deus é Deus que opera maravilhas. Eu estou falando de algo que eu vivi. Milagres de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração é que vai acontecer milagres. Os milagres não cessaram. Milagre ainda acontece. Alamanto Kobanagasúbria. Milagre ainda surgem, chegam, aparecem e entram na casa de crentes. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Povo no gombre, sérgia naga sobre esta. Só quem acredita em milagre, levante a mão aqui esta noite. Kenema naga sobre. Só quem precisa de milagre aqui. Cadê a irmã Letícia? Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos bendizer a Deus, porque Ele é Deus de milagres. Salmo 105, versículo 5 diz assim: lembra-te das maravilhas que Ele fez. Lembra-te das maravilhas que Ele fez.
Aí, pastor Ivan, eu fiquei perguntando, que ele fez passado, mas para Deus não tem passado, presente e futuro. Mas lembra-te das maravilhas, pastora Rita, que ele fez, é porque os milagres já estão feitos. Só ainda não chegou o tempo, ainda não chegou a hora, mas Deus já fez milagres. Deus já fez milagres, e vai chegar a hora dele entregar nas nossas mãos. Quem recebe esta palavra? Quem acredita em milagre? Os milagres não cessaram. Coisa que o homem não pode realizar é milagre, porque Deus pode. Pastor Oséias está esperando milagres acontecer. Esse mês que vem o pastor Oséias está clamando para Deus agir e operar milagres. Pastor Oséias, vai acontecer milagres. Homem não vai meter a mão porque não consegue, mas Deus vai fazer milagres. Oh, alamanto ré, minascia, canto ré, labassobria. Varte que Venécia, anto reminto. Nós vamos ver milagres acontecendo. Maria chega para Isabel, alegre, para falar do milagre. Isabel diz: eu também tenho um milagre para te contar. Tu recebeu milagre, eu recebi milagre. Então vamos adorar por causa dos milagres que Deus fez. Alguém vai chegar para contar um milagre, mas eu também tenho um milagre para contar. Porque meu Deus é Deus de milagres. Aleluia. Aleluia. Então o milagre vem banhado pelo Espírito Santo de Deus, ungido. Ninguém toma, ninguém acaba, ninguém mina, ninguém atrapalha o milagre que Deus tem para a tua vida. Só quem sabe adorar, levanta a mão e adore. Pega, pega, aleluia, aleluia.